Boa noite a todos, queridos amigos. É com muito prazer que a gente está nesse centro querido, Fraternidade. E hoje nós temos um projeto que a gente está já trabalhando com jovens há muito tempo, que é o Jovens Palestrantes. Era para iniciar no começo do ano, mas com a pandemia a gente está reformulando, indo para o mundo digital. E hoje a gente tem o nosso querido Matheus Wisniewski, né, que é nosso amigo lá já de longe, a terrinha que ele vai falar para vocês, a terrinha dele, né? Longe para a gente, fraternidade, mas para lá é perto. E é com muito carinho que ele está aí conosco. E eu vou fazer a prece, depois eu vou ler o texto, que é do estudo de hoje, depois eu passo a palavra para o nosso querido amigo, depois a gente finaliza. Amado Mestre Jesus, queridos amigos do mundo espiritual, com muito amor, com muito carinho, que aqui nós estamos lidando com palavras tão importantes que possam bater fundo no nosso coração, que possam ajudar a quem estiver assistindo, onde quer que esteja, nesse momento de dificuldade, que nós sabemos que todos nós passamos em momentos bem diversos. Que essa luz, essa paz, esse amor esteja sempre conosco, desenvolvendo hoje, agora e sempre. Bem, vou ler agora a passagem do livro Opinião Espírita, e é o capítulo 42 desse livro, psicografado através do médium Valdo Vieira e Francisco Canto Xavier. O título é Semeia, Semeio. É da primeira parte do capítulo 7, item 4 do livro O Céu e o Inferno, o comentário. Cada coração do caminho é comparável a trato de terra espiritual. Muitos estarão soterrados no pedregulho dos preconceitos, ao pé de outros que se enrodilham no espinheiral da ilusão, requisitando tempo enorme para se verem livres. Entretanto, reflete na terra boa, lançada ao desvalimento. É aí que todos os parasitas, geradores da inércia, se instalam, absorvente. Terras abandonadas, terras órfãs. Criaturas que anseiam pelo adubo da fé, almas que suplicam modesta plantação de esperança e conforto. Esses solos desprezados, muita vez te buscam, fronteiriços, descerram-se-te a visão na fadiga dos pais que a dor manifesta, que a dor imanifesta suplicia e consome. No desencanto dos companheiros tristes que carregam no peito o próprio sonho em cinza no problema do filho que a revolta desgasta. Na prova dos irmãos que sorriem chorando para que lhes não vejas os detritos de angústia. Se já podes ouvir o excelso semeador, semeia, semeia. Sabes que a caridade é o sol que varre as sombras. Trazes contigo o dom de esparzir o solo. Podes pronunciar a palavra da bênção. Consegues derramar o que sobra da bolsa, transformando a moeda em prece de alegria. Guardas o braço forte que levanta os caídos. Teus dedos são capazes de recompor as cordas que o sofrimento parte em corações alheios, afinando-as no tom da música fraterna. E tens o privilégio de repartir com os nus a roupa que largaste. Nada te freia as mãos no socorro ao doente. Ninguém te impede, enfim, de construir na estrada o bem para quem passa e o bem dos que virão. Não te detenhas, pois, no vazio das trevas. Plantas a verdade e a luz, o júbilo e a bondade. Se percebes que a voz do excelso semeador escutá-lo-ás a cada passo, rente aos próprios ouvidos a dizer-te confiante. Trabalha enquanto é tempo e semeia.
semeia. Bem, então, vou passar a palavra ao nosso querido amigo Mateus. Seja bem-vindo, Mateus. Tudo bom contigo? Tudo tranquilo? Muito obrigado, Cássio. Eu estou muito bem. Eu sou Matheus Wisniewski, Matheus W, Matheus é o sobrenome difícil, o que você preferir. Eu sou da cidade de Formosa. Olha só, quando o Cássio falou lá da terrinha, Formosa fica ali, gente. Você indo para Planaltina, você continua indo, continua indo. Quando você saiu do DF, você chegou em Formosa. Dá uma hora mais ou menos, 1h30, não, 1h20 de carro de Brasília. E descobri o Cassius, ou o Cassius me descobriu nas Cogedefs aí da vida, e mantemos contato. Cassius então me convidou para integrar esse projeto dos jovens palestrantes. Eu achei que seria uma boa oportunidade, principalmente para o meu crescimento espiritual em primeiro lugar. E aqui estamos, então, Casa Fraternidade, é um prazer estar aqui com vocês, dando essa palestra, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre essa doutrina enorme, maravilhosa, cheia de luz, que é a doutrina de Jesus Cristo, que é essa doutrina espírita. E o Cássius hoje me veio com a ideia do tema Semeie, né? Semeie, que também foi o tema da nossa mensagem de hoje. Ele falou, olha, tá aí a bomba contigo, se vira, eu quero a palestra. E estamos aqui para a gente conversar um pouquinho. E quando a gente fala nessa questão de semeadura, quando pelo menos eu escuto nessa questão de semear, eu lembro de uma porção de temas, até que a doutrina espírita nos traz, que a vida de Jesus Cristo, de certa forma, nos traz. A parábola do semeador é uma coisa assim que me salta muito aos olhos, e junto disso a gente tem a própria questão da parábola da figueira, logo em seguida, de dar bons frutos ou de não dar bons frutos. Enfim, vamos tentar conversar um pouquinho sobre como que essas coisas aí estão relacionadas com essa questão do semear e como que a gente, nós, eu, você aí que nos assiste, o Cassius, podemos atuar como semeadores. Né? Nós podemos, talvez até devemos ser semeadores dessa doutrina de Jesus. Então eu queria começar lendo justamente a parábola do semeador. Essa parábola está no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. E para a gente contextualizar mais ou menos onde ela se passa, no capítulo anterior, Jesus estava andando pelas ruas de uma cidade, eu não lembro se o capítulo cita qual cidade que seria, e ele está conversando com várias pessoas, vários autores da lei e o público em geral, e realizando curas e explicando, enfim, os ensinos de Deus. Então ele está ali naquela situação no meio do povo, dando os ensinamentos, fazendo as curas. E aí então no capítulo 13, começa já no primeiro versículo e vai até o 9º, onde nós temos a parábola do semeador. E ela diz o seguinte: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outra a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Novamente, essa parábola está em Mateus, capítulo 13, e são os versículos de 1 até 9. E a primeira coisa que nos chama a atenção nessa parábola é justamente essa questão do sair a semear e simplesmente jogar as sementes, não importando o solo por onde esse semeador estivesse passando. Então, se era um solo
que não ia florescer de jeito nenhum, ele colocava semente. Se era um solo difícil, raso, ele colocava semente. Se era um solo muito espinhoso, ele colocava semente. Finalmente, se era o solo bom, ele colocava semente. A primeira coisa que nos salta aos olhos, então, é essa não distinção. Se a gente analisar essa parábola, o semeador é justamente Jesus, e ele lança as sementes dele, as ideias dele, para todas as pessoas. E esses solos diferentes somos nós, querendo ou não. Somos todos nós espíritos encarnados, desencarnados, que uns estão mais prontos do que os outros para receber essa semente de Jesus. O primeiro, que é quando ele coloca ali a semente cai na margem da estrada, ninguém dá bola, vem as aves e comem a semente. Mas talvez são aqueles espíritos ainda que não estão preparados para ouvirem essa ideia, para se importarem com essa semente, talvez até para notarem que ela está ali. Mas aí a gente pode perceber que Jesus nos diz que ainda assim essa semente ela não é completamente jogada fora, que vai ter alguém, vai ter um indivíduo que vai poder ainda se aproveitar daquela semente. Né? Quando o pássaro vem e usa aquilo como alimento, usou para um outro propósito dentro dessa parte mais alegórica da parábola, mas ainda assim usou para alguma coisa. Então não é algo que vai ser completamente descartado. O plano de Deus, essa ideia maior, essa obra maior, ela não vai ser jogada fora assim do nada. O segundo solo é um solo raso, onde no meio das pedras, onde a semente até consegue crescer, mas aí vem o sol e queima ela. Seriam talvez aqueles espíritos que a gente diz que é fogo de palha, que é aquele espírito assim que no primeiro momento, aqueles espíritos que no primeiro momento topam a ideia, então vamos lá, é isso, gostei disso aqui, mas aí quando vem o aperto, opa, não era bem assim que eu achava. Opa, minha mãe tá me ligando ali, ó, deixa eu ir. Opa, tem um churrasco ali para ir, então não vai rolar, né? E aí a gente tem a semente que é lançada no solo espinhoso, onde por mais que seja um solo difícil, por mais que seja um solo onde o material ainda está se sobressaindo a esse lado espiritual, Jesus ainda lança a semente, ele ainda nos chama. Mas ainda em alguns momentos preferimos os prazeres mais imediatos, as questões materiais, as questões espirituais, e isso que seriam esses espinheiros, esses obstáculos no nosso caminho. Porque afinal nós precisamos compreender que a matéria ela é um instrumento. Ela não é necessariamente o vilão da nossa vida. Né? Às vezes a gente escuta ou tem a ideia de que a matéria é o grande vilão da nossa vida. Que a gente tem que detestar a matéria. Não, gente. A matéria ela é um instrumento. Ela está aqui para nos ajudar a evoluir, a passar por essa encarnação e tirar dela os aprendizados que nós precisamos dentro dessa vivência carnal. Então nós temos que ter essa noção de que a matéria ela é um instrumento. Ela não é aquilo que nós temos que viver para, ela não é o nosso Deus, ela não é esse mamon. Ela é um instrumento. Então nós temos que saber dosar a importância que a matéria tem em nossas vidas para que esses espinhos não tomem conta e a semente consiga crescer nas nossas vidas. E por fim, o semeador, Jesus, coloca a semente nesse solo que está preparado, que está pronto para germinar. E o detalhe é que cada solo produz o seu fruto do seu jeito. Eu vou até pegar as quantidades que é para não desvirtuar. Um a 100, outro a 60, outro a 30. Então são 3 solos que estão preparados, que estão prontos. A semente foi depositada, mas o solo frutificou, o solo deu frutos, cada um a seu modo. Então, quando nós, espíritos, não vou necessariamente falar de espíritas, mas nós como espíritos, independente de onde estivermos, quando nós estamos prontos para produzir
esses frutos para que essa semente germine em nós e nós dermos frutos, ainda esse fruto está condicionado às nossas capacidades. Esse fruto ele ainda vai ser dado de acordo com o que nós conseguimos produzir. E nós, obviamente, somos diferentes. Nós fomos, sim, criados todos à mesma maneira. Espíritos simples na sua forma, ignorantes em conhecimento, sem propensões ao bem ou ao mal. E fomos caminhando devagarinho, devagarinho, essa longa jornada evolutiva, até que um dia conquistamos o nosso livre-arbítrio, até que um dia chegamos ao estágio do homem, de encarnar nesse corpo, né? Até que chegamos, depois de algum tempo, nesse planetinha onde estamos agora, nesse planeta Terra. Então, tivemos aí a dádiva há 2020 anos de conhecer esse Evangelho de Jesus, de ver essas sementinhas sendo lançadas, e estamos aqui hoje. Cada um a seu modo, cada um com a sua bagagem, cada um com a sua vivência. E aí, junto dessas questões dos frutos e de quanto que nós podemos pegar essas sementes, legal que eu estou sendo totalmente pretensioso achando que nós somos solos prontos, né? Mas já vamos chegar e vamos comentar sobre essa parte. Então, nós estamos aqui com diferentes bagagens, com diferentes vivências, tentando dar esses frutos que nós ainda não estamos recebendo. E isso me faz lembrar muito da questão dos talentos que nós temos. Eu não vou entrar profundamente na questão da parábola dos talentos, mas enfim, vou pegar essa ideiazinha e trazer aqui para a gente, que justamente por essa bagagem que nós temos, essa vivência então que nós trazemos, nós temos talentos diferentes, nós temos habilidades diferentes, nós temos conhecimentos diferentes. É uma coisa assim meio óbvia, mas geralmente nas palestras eu gosto muito de trazer essa ideia e fazer as pessoas refletirem. Você já parou para pensar em o quanto nós somos diferentes? Em o quanto não existe alguém igual a você? Não existe ninguém no mundo igual a você. Você já parou para pensar, assim, é óbvio, mas você já parou para pensar o que isso significa? Você já parou para pensar o que é ter uma pessoa nesse mundo, que assim, dentro das várias pessoas, mas tem uma pessoa para cada gosto nesse mundo? Não tem nada que alguma pessoa não goste. Vai ter alguma coisa que uma pessoa gosta. E isso é sensacional. Essa pluralidade, essa multiplicidade de gostos, de conhecimentos, de experiências, nós somos únicos. E o quanto isso é grandioso e quantos talentos únicos será que nós não temos? Quantas capacidades únicas nós não temos? E o quanto isso é lindo da gente justamente poder estar aqui sob o efeito da lei de sociedade, que Kardec nos traz ali fundamentado no Livro dos Espíritos, podendo compartilhar com essas pessoas e nos ajudar uns aos outros, onde eu estou falhando numa coisa, o outro me ajuda, onde algo que eu não gosto de fazer, o outro gosta, ou onde algo que o outro não gosta, eu gosto. E a gente vai se ajudando. São coisas assim que de vez em quando eu paro para pensar, e nesse óbvio mesmo, e a gente vai viajando e eu percebo assim o quão grandioso é Deus, o quão grandioso é esse plano, essa obra, essas individualidades. E justamente então, por termos essas capacidades diferentes, por sermos estes solos diferentes, é que nós vamos produzir os frutos ao nosso modo. E tá tudo bem. Não é porque o meu vizinho, vou pegar o Cássio agora para santo, não é porque o Cássio está produzindo 500 frutos por dia que eu tenho que produzir 500 frutos. Não é porque o Cássio está produzindo 20 frutos por dia que eu, por produzir 100, eu vou apontar para ele e vou rir da cara dele. Nós temos capacidades diferentes. E essa é uma questão
que pega muito hoje em dia, que é essa cobrança excessiva por aquilo que a gente produz ou deixa de produzir. Nós temos um certo privilégio por já podemos conhecer hoje essa doutrina de Jesus, por já poder estar envolvidos nesse amor, nessa obra grandiosa de, dentro da doutrina espírita, poder compreender muitas coisas que talvez se nós não soubéssemos, a nossa vida seria um pouquinho mais complicada. Onde grandes dúvidas que nós temos de por que estamos passando por certos sofrimentos não são respondidas, não são dadas. E é por isso que eu acho que não é uma certa pretensão achar que nós já somos esses solos prontos. Talvez eu diria que nós não somos os solos perfeitos ainda, mas nós já somos os solos prontos. Nós já somos os solos que conseguimos receber essa semente de Jesus. Ainda que seja a casquinha ali, né? Pega a semente, a casquinha, ó. Então, essa partezinha aqui você já consegue entender. Porque nós já temos acesso a esse conhecimento todo. Nós já temos o entendimento, ainda que às vezes seja complicado de fazer, né? Porque a teoria é sempre mais fácil. Mas nós já temos o entendimento de várias leis divinas. Que Jesus ali brilhantemente reduziu a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós já temos esse entendimento do não julgar o próximo, do não nos julgarmos, do não termos essa cobrança excessiva. E nós, sim, já minimamente estamos preparados para receber essa semente de Jesus. E aí a gente foca agora na mensagem que o Cássio leu para a gente mais cedo, e que essa mensagem ela fala de nós. Ela fala do quanto nós, às vezes, estamos cercados, e aí a mensagem fala de preconceitos, de dificuldades, de escuridão, de trevas, que muitas vezes é difícil para nós o momento que nós estamos passando, a vivência que estamos tendo. Às vezes, o obstáculo é muito grande. Será que é mesmo? Não estou desvalorizando o obstáculo de ninguém. Mas a gente, às vezes, tem que refletir sobre o tamanho desse obstáculo. Porque se o obstáculo fosse, de fato, intransponível, Deus estaria sendo injusto. Porque se Ele sabe o quanto eu consigo carregar, por que Ele me daria um obstáculo maior ou mais pesado do que a minha capacidade? Eu ouvi uma coisa esses dias que eu achei extremamente interessante, de que, tendo essa ideia de que Deus, por ser bom, por ser justo, não nos dá uma carga maior do que aqui damos conta de carregar. E na hora do nosso planejamento encarnatório, justamente por saber da nossa capacidade, Deus, os espíritos superiores, eles já nos dão uma carguinha menor do que o que a gente consegue carregar. Porque eles sabem que nós, no estado em que nós estamos, a gente vai complicar as coisas. A gente vai vir para cá. A gente vai ter esse esquecimento que faz parte do processo encarnatório. E a gente vai acabar se complicando. E essa semeadura vai ficar um pouquinho mais difícil. Então Deus, na sua sabedoria, na sua bondade, Ele já nos dá o peso que nós conseguimos carregar nessa encarnação. Nós já temos a capacidade de dar frutos dessas ideias que Jesus nos deixou. E aí a mensagem diz: desperta. Ouve o que o semeador está a lhe dizer, o que o Salvador está a lhe dizer. Escute o chamado da divindade. Então, isso é um chamado para o nosso autoconhecimento. E aí a gente volta no que eu falei agora há pouquinho, de conhecermos as nossas capacidades, de entender que está tudo bem eu produzir uma quantidade, o Cassius produzir outra, você aí que está me assistindo produzir outra. Nós somos pessoas diferentes, com vivências diferentes. Vamos produzir de acordo com a nossa capacidade.
Se eu tiver uma oportunidade no meu dia de fazer algo de bom, de fazer essa semente de Jesus frutificar, e eu conseguir fazer isso bem feito, ótimo. Se o Cássio teve 5 oportunidades, ele conseguiu, ótimo. Se fulano teve 30 oportunidades e conseguiu, ótimo. Nós trabalhamos de acordo com a nossa capacidade. E nós não devemos querer trabalhar no ritmo e na capacidade do outro, porque não vai dar certo. Porque aquela é a carga que o outro consegue carregar. Não é a mesma carga que eu consigo carregar. E é nessa ansiedade de querer carregar mais do que o que a gente consegue, de querer fazer sempre mais, de querer sempre demandar mais de si, a gente acaba não respeitando os nossos limites. E é aí que a gente se complica. E é aí que a gente começa a trazer mais enrolações, mais enrolações. E essa semeadura, que era para ser uma coisa simples, a gente já começa a meter enxada ali na terra, porque a semente não cresce, e a gente quer mexer na terra, não. Vamos lá e joga água e afoga a semente, e aí a gente fica naquele vai, não vai. Vamos ter calma. Vamos conhecer os nossos limites. E para a gente conhecer os nossos limites, é simples, é fazer uma introspecção, é se perguntar sinceramente o que será que damos conta de fazer, é aprender o valor do não, é aprender a escolher as tarefas que você dá conta de carregar, é no pouquinho, é no simples. Jesus não pede para a gente coisas grandiosas, é no simples, é nas pequenas coisas do dia a dia. E aí, nessa salada aí de parábolas que a gente está pegando e está trazendo, nós somos solos, então, prontos para semear esses frutos. Que tipo de frutos será que nós vamos dar? Que tipo de árvore nós seremos? Será que seremos a figueira da parábola lá de Jesus, que secou porque não deu frutos? Ou será que seremos uma árvore mais frondosa, que vai dar frutos para todas as pessoas? Ou será que seremos a nossa árvore dentro do que a gente está falando? Nem nada e nem tudo, mas seremos a nossa árvore, que vai produzir os frutos de acordo com o que a gente consegue produzir. Que tipo de árvore será que nós seremos? E aí, nossa, muito bonito isso tudo que a gente está falando, né? De semear, de Jesus, de colocar semente no solo, e aí tem o talento. Pô, show! E aí tem uma coisa assim que eu sempre gosto de pensar e de refletir nos assuntos que a gente discute, que é, e o que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer agora? Como que isso tudo que a gente está falando eu posso aplicar no meu dia a dia, na minha vida? Eu acredito muito que o conhecimento ele tem que ser aplicado. A gente tem que pegar esse conhecimento que a gente está tendo e saber usar ele de alguma forma. A gente não precisa saber usar ele todo, tudo. A gente não é perfeito, a gente não vai conseguir fazer tudo assim. Mas a gente pode tentar um pouquinho. Então, se Jesus é esse semeador que lançou essas sementes e nós somos o solo pronto que consegue frutificar, que ideias que Jesus nos traz? Não são ideias de tolerância, não são ideias de respeito ao próximo, não são ideias de perdão. Tem muita ideia, vou usar essas três aqui que é, né, para a gente ficar mais fácil. Então, eu estou amando o meu próximo no meu dia a dia? Em casa, eu estou sabendo amar as pessoas com as quais eu convivo? Eu estou sabendo respeitar o espaço dessas pessoas na minha casa? Eu estou fazendo a minha parte para que a convivência seja boa? Para que nós estejamos em harmonia? Eu estou contribuindo para as tarefas da casa? Lembre-se que a matéria é um instrumento. Eu estou contribuindo com as tarefas da casa? Eu estou ajudando as pessoas nas suas dificuldades, que eu posso e que eu dou conta de ajudar? No trabalho, na escola, ainda vamos ampliar esse espaço um pouco além da família. No trabalho, eu estou sendo cordial com os meus colegas.
Eu não estou passando por cima de ninguém para conseguir o que eu quero, o que eu desejo. Eu estou respeitando os meus colegas, eu estou sendo cordial. Eu estou amando-os, porque o amor ele pode se manifestar de diferentes formas. Será que eu estou perdoando aquelas pessoas com as quais eu fico ofendido por algo que elas fizeram? Por algo que talvez eu achei que fosse pessoal? Será que eu estou sabendo me desculpar com as pessoas com as quais me disseram que eu as causei mal ou que eu achei que posso ter causado algum mal? Como será que está a nossa relação no nosso dia? E aí eu volto, são coisas simples, são coisas que estão na nossa rotina. A gente não precisa ir longe para começar a semear essas ideias que Jesus nos trouxe. Jesus mostrou tudo isso que ele falou através do exemplo. Então, essa semeadura, esse dar frutos, não é ir lá e dar sermões para as pessoas sobre como elas devem agir, sobre o quão belo é essa mensagem de Jesus, de que todas deveriam seguir essa mensagem. As pessoas serão chamadas aos seus tempos. Mas então sejamos exemplos vivos desse evangelho, dessas ideias de Jesus, onde quer que estejamos. Que possamos utilizar os nossos talentos, as nossas habilidades, aquilo que nós temos de melhor, para sermos esses frutos vivos do Evangelho. Cada um a sua capacidade, uns a 100, outros a 60, outros a 30, você na sua quantidade, naquilo que você dá conta, mas que faça um pouquinho a cada dia. E que tente a cada dia fazer um pouquinho mais e melhor do que ontem. Mas que seja esse evangelho vivo, que seja este exemplo. E o mais importante, se dê o direito de errar. Não estou dizendo que é você ir lá e errar todo dia. Estou dizendo, permita-se errar. Não se cobre tanto pelo erro feito. Você está tentando ser este evangelho de Jesus, você ainda não é. Nós ainda não somos. E nessa tentativa, nós vamos cometer algum erro, é inevitável. Reflitamos nesse erro, reflitamos por que naquele momento o fruto não foi tão bom, para que na próxima vez que esse fruto aparecer, ele seja bom. E que nós possamos, através do exemplo, levar essa mensagem de Jesus onde quer que estejamos. Muito obrigado, vocês da Fraternidade. Muito obrigado, Cássius. Era isso que eu tinha para hoje. Nossa, muito legal, cara. Refletir. Nossa, deu uma hora que passou um turbilhão da minha cabeça. Deixa eu perguntar uma coisa. Você falou da terra pronta. E quando a terra está pronta e a gente nada? Quando a terra está pronta e a gente somos nada. nós. Você falou que a terra pronta somos nós. Sim, não é a terra perfeita, mas a terra pronta. E quando a terra pronta não faz sua parte na seara do mestre, como que é? Bom, aí fica complicado, né? Porque, de fato, a espiritualidade, ela tá ali, ela tá com a parte dela pronta, ela vai nos ajudar conforme a gente precisar, só que não necessariamente uma relação de troca, mas uma relação de cumplicidade. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente pode escolher não fazer? Claro que a gente pode. Nós somos livres, a gente pode escolher o que a gente quiser. E aí o Espiritismo vem nos explicar na brilhantíssima lei de causa e efeito. O que será que vai acontecer se nós não fizermos a nossa parte? O que será que vai acontecer se fizermos a nossa parte? Então, eu acho que é mais uma questão de a gente saber se está pronto para essas consequências do não fazer a nossa parte. Porque certamente o primeiro ajudado é sempre nós. Então, quando a gente está ali com o solo pronto e nós frutificamos, o primeiro ajudado somos nós. Então, se nós não fizermos, o primeiro prejudicado somos nós. Porque nós vamos deixar de receber aquele presente, aquela mensagem, aquilo que de fato estava preparado para nós, que nós iríamos fazer para nós mesmos.
Depois, né, certamente, como esse universo ele é uma grande teia de coisas correlacionadas e relacionadas, onde o que eu faço aqui afeta fulano que está lá, então vai faltar uma coisinha nessa teia. Vai faltar a minha contribuição nessa teia. Então, querendo ou não, a gente também está... não, a palavra que está me vindo na cabeça é atrapalhando, mas não me conforta bem, mas vamos usar essa palavra. A gente está atrapalhando, talvez, então, um conjunto maior de uma harmonia, da nossa parte que vai faltar ali. Então, é a nossa responsabilidade perante isso tudo. É o quanto nós estamos prontos e podemos ser responsáveis de fato para ser esse solo que nós estamos prontos para ser. E porque não adianta falar que, não, eu não pedi para ser esse solo. O Espiritismo vem dizer para a gente que, olha, essa desculpa, antes de 1700 ela colava, hoje não cola mais. Então, não sei se eu respondi bem a sua pergunta, mas eu acho que a gente vai ficar devendo aí um pouquinho para o universo. Nossa, respondeu muito, demais. Gente, a gente quer agradecer o carinho do Matheus, né? Que graças a essas mídias sociais, né, a rede social, a gente está podendo tê-lo aqui conosco. Talvez se fosse físico, a gente não conseguiria. Então, é um prazer de coração. A gente agradece a disponibilidade dele. E aí, para terminar, eu vou fazer a prece de encerramento, agradecer a presença de todos, agradecer o carinho dessas palavras, que possa bater fundo nos nossos corações. Amigo Jesus, Deus nosso Pai, é com muito amor que a gente se despede nesse momento, fazendo que essas palavras tão profundas e que não são recentes, porque vêm do Cristo há mais de 2000 anos, elas possam voltar a nós mesmos com a mesma intensidade que ele a pronunciou. Cada palavra que saiu da boca do Cristo tem uma função. E que essa tem a função de nos fazer pessoas melhores. Que essa luz se espalhe, que vocês tenham uma ótima noite. Fique com Deus, que assim seja. Obrigado, Matheus, pelo carinho. Fique Eu que com Deus agradeço também. a oportunidade. Te agradecemos. Tchau, gente. Obrigado.